Muito boa noite, hoje é sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Neste momento aqui em Porto Alegre, a temperatura está em torno de 17 a 20 graus centígrados, dependendo da área, né? Nós estamos aqui na zona norte de Porto Alegre e a hora certa, 18 horas e 57 minutos. O horário brasileiro, não de verão, horário brasileiro de Brasília, oficial de Brasília. Você está aqui no Atividade, o programa jornalístico de debates. No seu segmento, o programa Atividade é o mais consagrado telejornal, jornal de opinião, telejornal do Rio Grande do Sul, é o mais consagrado. Não tem outro telejornal que tenha durado tanto tempo. A gente fala em telejornal que foi lá que começaram, né? Os jornais e depois veio os programas de opinião, de debates, como este é o Atividade. 28 no ar não é muito, né, para que outros programas durem, quer dizer, realmente o programa Atividade tem uma longevidade muito grande e claro que é devido à capacidade que o José Silva teve de reunir pessoas que tenham conteúdo e passem esses conteúdos para vocês. Então, obrigado a todos vocês que têm essa audiência, essa fidelidade aqui, o Atividade desde há 28 anos. Bom, nós estamos aqui no programa dessa sexta-feira e estamos com o time completo aqui, 4 integrantes, além de mim, 3. Simone Magalhães, obrigado pela presença aqui, tu que veio lá da Grande Canoas. Grande Canoas, né? O tempo tá bom hoje, gostoso, um pouco trânsito. Obrigada. Mas aqui em Porto Alegre o trânsito hoje não teve tão grande trânsito, porque sexta-feira teve um feriado ontem, mas já está muito complicado o trânsito em Porto Alegre, depois que houve esse distensionamento dos protocolos e a atividade praticamente começou a andar. Canoas, assim, continua então mais ou menos? Não, Canoas está com trânsito quase normal já. Beleza. Luiz Fernando Záquia, muito obrigado, prazer em tê-lo aqui, Záquia. Faz horas que eu não via o amigo aqui, principalmente não compartilhávamos da bancada. Prazer todo meu. Alegria de estar de volta. Muito bem. E a nossa esquerda, Cláudio, à direita do vídeo de vocês, Cláudio Candiota. Nunca estaremos à esquerda. A nossa esquerda. Bom, à esquerda aqui, estou à direita no vídeo. À direita do vídeo de vocês, Cláudio Candiota. Cláudio, obrigado novamente. Estamos aqui pela segunda vez esta semana. Um prazer muito grande com esse trio aqui, né, maravilhoso, de pessoas que têm conteúdo que certamente vão nos ajudar a fazer um belo programa. Eu quero lembrar para vocês que o programa Atividade, este é 28 anos no ar, o mais consagrado programa deste segmento de debates aqui no estado, é patrocinado entre os quais pelo Banrisul e pelo nosso supermercado Zafari. E como sempre acontece, né, Záquia, Simone e Cláudio Candiota, nós vamos iniciar pelo esporte. O Internacional esteve ontem na Bahia e ganhou de 1-0 do Vitória. O Grêmio vai jogar agora no final de semana e vai decidir uma Copa aí que ele nem sabia que existia, a Recopa do Gauchão com o Santa Cruz. Mas vamos começar aqui contigo, Záquia. O Internacional ganhou de 1-0, te convenceu o desempenho, porque às vezes nem sempre o Inter ganhou, tá, tudo bem, tal, agora tem uma vantagem de vir para cá e até empatar, né? Mas te convenceu a atuação do Internacional? Não, convencer não. Talvez tenha avançado um pouco em relação às últimas atuações. Mas acho que o importante nessa competição é também o aspecto financeiro. Ultrapassar essa etapa significa uma premiação de 3 milhões de reais. O Internacional tem uma crise financeira que não é desconhecida de ninguém. Todos nós sabemos as dificuldades da maioria dos clubes brasileiros. O Internacional não foge disso. Pelo efeito da pandemia, as arrecadações dos clubes caíram praticamente a metade, né? Não se tem renda, não se tem público há mais de ano, consequentemente diminuiu também o número de sócios, diminui os patrocínios, quer dizer, a receita dos clubes hoje está baseada em alguns patrocínios mantidos, premiações, por isso a importância de ultrapassar essa fase, e vendas de jogadores, a receita extraordinária. Aqueles clubes que estão vendendo jogadores têm conseguido se manter, têm conseguido, quem sabe, até ter superávit. Aqueles que ainda não estão vendendo jogadores com valores razoáveis para o mercado exterior, eles estão tendo dificuldades, seus balanços continuam no vermelho. Mas, enfim, voltando à questão da partida, ele avançou, é um sistema. Tem que se ter paciência se tiver convicção do sistema, do esquema de jogo. A direção tem absoluta convicção que o esquema do treinador Ramírez é um esquema que poderá trazer resultados positivos a médio e longo prazo. A curto prazo não vai trazer, e eu acho que aí vai ser a grande discussão. Quer dizer,
A direção terá estofo para aguentar a pressão em cima de resultados negativos, para que se tenha o tempo necessário da implantação desse sistema, porque o sistema não muda um sistema, uma cultura de um grupo de jogadores de uma hora para outra. É uma mudança radical. E mudança radical, ela te exige tempo, te exige basicamente muito treinamento. Mas com essas competições, uma em cima da outra, veja bem, o Internacional foi jogar quinta-feira ontem em Salvador, saiu de Porto Alegre na quarta-feira, jogou no domingo à noite, folgou na segunda, trabalhou na terça, trabalha quarta de manhã, pega um avião, vai para Salvador, joga na quinta, viajou hoje para o Ceará, então não treinou hoje, vai treinar pouco no sábado de manhã, joga no domingo, vem para Porto Alegre na segunda, joga na quarta-feira pela Copa do Brasil, joga no domingo, depois tem Libertadores. Quer dizer, tu tem muito jogo e pouco treino. E a mudança de um sistema tático necessita muito treino. Então o Internacional está fazendo seus treinos nos jogos, está querendo ajustar um sistema de jogo diferente, novo, durante as partidas. Só que às vezes isso vai te trazer resultados negativos. Trazendo resultados negativos, tu terá pressão da torcida. Havendo a pressão da torcida, eu pergunto, a direção terá a tranquilidade suficiente na manutenção desse projeto, se tem convicção? Isso aí só o tempo vai dizer. Zaque, com toda a experiência familiar que tem lá desde o teu pai, que eu acompanhei lá no Internacional na década de 70, né? Ele tem uma tradição, teu irmão também, o Pedro Paulo, que foi presidente do Internacional, grandes dirigentes. Qual seria a tua decisão hoje se tu estivesse na direção do Inter e fosse decidir a permanência ou não do Ramírez? Não, se contratou porque tinha convicção. Se tem convicção, manteria. Né? Tem algo importante. Por que a contratação também do Ramírez? O Ramírez é um dos poucos treinadores que se dispõe a trabalhar com base, que quer trabalhar com jogadores da base. Isso exige tempo também. Isso exige tempo e exige estar ajustado à realidade financeira do clube. O Internacional não tem condições de contratar jogadores. Então o Internacional necessariamente vai ter que fazer seu plantel em cima de jogadores de base. Aí sim, um treinador que gosta de trabalhar com a base, um treinador que tem um histórico de trabalhar com a base, um treinador que sabe trabalhar com a base, isso é importante. Agora, não adianta, por exemplo, tu traz o Kudê, que era um belo treinador. Só que o Kudê chegou aqui e diz, olha, eu preciso 4, 5 jogadores. O clube não tem dinheiro. Aí fica bravo, vai embora porque o clube não lhe deu as condições do seu trabalho. O Ramírez, veio para cá sabendo da situação do clube e do seu projeto. Nós vamos investir, vamos fazer um plantel basicamente da base. Se tu olhares o time ontem do Internacional, que terminou a partida, ele tinha sua grande maioria de jogadores oriundos da categoria de base, que fazia muito tempo que o Internacional não tinha. O goleiro era, o zagueiro central era, os 3 do meio campo eram da base, o atacante era, quer dizer, o Internacional está fazendo um processo de evolutivo na questão de jogadores das categorias de base, está botando a jogar até para fazer ativo, para poder vender jogadores, esquentar jogadores jovens e poder vender e fazer o caixa que ele precisa para pagar, para diminuir seu déficit, e também porque é a sua realidade. Não tenho condição financeira de grandes contratações, vou ter que cada vez mais investir nos jovens jogadores. Quando eu cheguei aqui na televisão, logo chegou atrás uma outra integrante aqui da bancada, e eu vi a euforia, o sorriso largo. Simone Magalhães, depois desse 1-0, tu ficaste mais eufórica. Eufórica não, acho que é difícil fazer um comentário depois do comentário do Zaque, né? Que tem a maior propriedade do mundo para falar, não só como torcedor, como dirigente e tudo mais, né? Mas assim, o que eu vejo do Inter? Eu vejo que eles estão, que o novo técnico está impondo, né, o seu modelo de jogo. Também concordo, acho que o Inter está com um ritmo, né, grande aí, está jogando várias competições. Mas também, quando o Flamengo também estava jogando várias competições no mesmo ano, ganhou tudo, né? Então, né, tá jogando, tá treinando, né? Eu acho que a única coisa que os jogadores precisam também ter um pouquinho mais de responsabilidade, não tirar tanto camisa, não botar a máscara do Pantera Negra, né, para não ficar tomando cartão, porque a gente precisa desse time, né? A gente sabe que esses caras são meio esquentadinhos e
E tem que crescer, acho que está todo mundo esperando, né, um Internacional com resultado esse ano. Ano passado a gente bateu na trave, mas não foi por culpa do time que foi campeão brasileiro, foi culpa do próprio Internacional, que perdeu quando não podia ter perdido. Espero que esse ano ele engrene, né, porque a gente precisa botar uma faixa no peito, pelo amor de Deus. Tá certo. Aliás, o Internacional está fazendo o que tem que fazer, que o Záquia salientou aí, que é apostar nas categorias inferiores. O Grêmio tem tido sucesso porque muito fez, além do que o Internacional conseguiu fazer nos últimos anos, o Grêmio fez o dever de casa e o Inter segue nesse mesmo caminho. Então, parabéns. Bom, outra coisa, por incrível que pareça, hoje, daqui a pouco, a seleção brasileira está aqui em Porto Alegre. Eu nem sabia. Está aqui e joga contra o Equador, lá no Beira-Rio. Pode. Já que outros tempos... Tem uma Copa que não pode. Tem Copa que não pode porque o Covid ataca. Em outras épocas, né, Záquia, a vinda da seleção brasileira, me lembro, década de 70, então, antes da Copa de 70, a seleção brasileira veio aqui, eu acompanhei lá na Serraria, lembra? Isso. A seleção ela treinava lá na Serraria, num campo de futebol, nem me lembro de quem era, acho que era do Banrisul. Era da associação da Fundação do Banrisul. Fundação do Banrisul. Aquela sede campestre. E lá tinha Pelé, Rivelino, Gerson, Jairzinho, pelo amor de Deus, Tostão, esses jogadorzinhos todos. E nós festejávamos, uma semana assim, que todo mundo ficava ansiado, ver a seleção brasileira. Parava a cidade. Eles pintavam até os meios fios de azul, aliás, de amarelo e verde. Amarelo e verde, eu lembro. Era uma festa. Agora, hoje a seleção está aí, quer dizer, ela perdeu. Záquia, a tua experiência não só como torcedor, mas como observador do futebol, do evento futebol, a que se deve esse desprestígio da seleção brasileira? Primeiro, o afastamento, né? Se nós compararmos os grandes times de 70, eu vou avançar, eu vou até 82, que foram para mim as duas maiores seleções do Brasil que eu vi jogar, eram jogadores basicamente do Brasil, né? Do exterior, em 70 nenhum. E em 82 era o Falcão, o Zico não tinha ido ainda, enfim, e eu acho que era só o Falcão que jogava no exterior. Agora, desse time só tem um brasileiro, um que joga no Brasil, né? Então, esse afastamento, se nós fizermos aqui um exercício, vão ter dificuldade dos 11 nós dizermos o número de 5 ou 6 jogadores. E naquela época se sabia a escalação, se conhecia os jogadores, eram figuras conhecidas. Hoje você vai falar e conhece o Neymar e já não sabe quem é o resto. Quer dizer, primeiro há uma queda na qualidade técnica do futebol brasileiro, isso não tem a menor dúvida. Se nós olharmos o nível dos clubes no Brasil, tu tira o Flamengo, que já não é o grande Flamengo, mas tu tira o Flamengo que está um pouco acima dos demais, o resto é tudo japonês, é tudo na mesma... Eu digo o resto, assim, uma meia dúzia de times, Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, já estou parando por aí. Quer dizer, e se nós estamos reclamando do Grêmio, se nós estamos reclamando do Internacional pela sua pouca qualidade, esse é o retrato do futebol brasileiro. A crise econômica também existe no futebol brasileiro. O futebol brasileiro vende jogadores para o exterior com 17, 18, 19 anos. O Grêmio há pouco vendeu um jogador que nunca jogou no profissional do Grêmio, o TT. Quer dizer, é a necessidade da sobrevivência dos clubes de fazerem que os seus ativos precoces sejam vendidos logo, os jogadores, os meninos. Quer dizer, então tu perde a identidade desses jogadores com o país, com o Brasil. E, consequentemente, também há um cansaço, essas competições que não te levam a lugar nenhum. Mas o jogo de hoje, por exemplo, é jogo de Copa do Mundo, porque é jogo de eliminatória. Quer dizer, sempre se dava uma importância muito grande aos jogos de eliminatórias, porque isso projeta a possibilidade de não ir. O Brasil que foi em todas essas Copas do Mundo. Mas hoje está generalizado, é um time comum, não tem grandes jogadores, não tem ídolos, não tem... É uma crise que existe no futebol. Dizem, Cláudio, futebol mundial, não. Muito no futebol brasileiro. Também teve. A pandemia também tem o efeito nos grandes clubes. Talvez o pior Real Madrid dos últimos anos, o pior Barcelona dos últimos anos, os piores times ingleses dos últimos anos são do ano de 2021. É reflexo da pandemia, é reflexo dos poucos investimentos que esses clubes estão fazendo. Mas o futebol brasileiro, os jogadores que estão no exterior, já não são jogadores de grandes clubes do exterior.
2 ou 3 que jogam em grandes clubes. A maioria joga em clubes intermediários, clubes da Itália, que não é a primeira linha. A primeira linha é a Inglaterra e depois é a Espanha. Jogam muito na Itália, jogam na França. E isso representa uma seleção pouco conhecida que gera uma pouca importância por parte do torcedor. Muito bem, olha que o Banrisul ganhe tempo e você também. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Vamos aí ver essa mensagem que o nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul está trazendo para nós, aí, o Banrisul que tem se cada vez mais modernizado para poder atender às necessidades da sua clientela. Mais de 4,5 milhões de gaúchos clientes do Banrisul hoje, o nosso banco. Vamos acompanhar. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Olha aqui, pessoal, lá. Armazém do Queijo, o prato desta sexta-feira, dia 4 de junho. Dias frios, claro, merecem uma comida quentinha, gostosa, para esquentar nossos corações e satisfazer a nossa gula, né? Pensando nisso, nesta sexta-feira, dia 4/6, o Armazém do Queijo irá servir bife à milanesa coberto com molho gorgonzola, Simone. O que tu acha, Simone, hein? Então, bife à milanesa... Esses patrocinadores do Atividade, eles nos causam muito problema. Nesta hora causa muito problema. Mas depois a solução, porque daqui a gente vai para lá, né? Hoje o candidato está oferecendo aí uma noite no Armazém do Queijo. Não, mas eu fiz uma sugestão. Sim, eu ofereço porque ele daqui a pouco fecha. Eu fiz uma sugestão que nós façamos, quando terminar o fechamento, que nós façamos o circuito dos patrocinadores do Atividade. Vamos no Armazém do Queijo, depois no Barranco. Mas para garantir o seu prato, faça a reserva antes. E esta pode ser feita pelo WhatsApp 98 020 7107 ou pelo telefone fixo. Tem telefone fixo lá, por incrível que pareça, viu? O telefone fixo ainda existe. Tem telefone fixo. Tem, eu já mandei o meu. 33920085. Quero lembrar o seguinte, na sexta-feira são sempre para o jantar. Se você, toda sexta-feira, quiser combinar lá com o Armazém do Queijo, comprar para levar para sua casa, você tem que fazer até às 15 horas. E este prato desta sexta-feira, barbada, 56 pila, o prato serve para 2 pessoas. Gostaste do pila aí? Pila é bem antigo. Pila, eu não era nascido. E hoje, em função de estarmos aqui com a Simone Magalhães, na bancada, estamos servindo aí as especiarias maravilhosas ainda do... É tanta coisa, né? Que demora meia hora para mostrar. Aquelas balinhas. É tanta coisa, olha só. Armazém do Queijo, então, ali fica na Murilo Furtado, 284, né, que estou vendo por ali. Mas o Sucos Petri de hoje é uma homenagem a Simone Magalhães, que gosta de sucos, claro, dos dois, né? Uva e laranja, mas a preferência dela na sexta-feira é Sucos Petri de laranja. A sua sede pede saúde, pede o melhor, Sucos Petri. A bebida de todas as estações, suco de laranja, de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. É isso aí, nosso Sucos Petri, que está aqui desde o começo da atividade, portanto, há 28 anos, fiel a este programa que é, não deixo de repetir, o programa mais consagrado de debates da televisão do Rio Grande do Sul. Olha aqui, é Supermercado Zafari. O Zafari sempre sabe que tem um ponto de encontro para as pessoas que vão lá comprar os produtos de qualidade do Zafari e tem um atendimento também de primeira. Então, a vida acontece quando a gente se encontra. O Supermercado Zafari, sim, onde eu frequento ali na Getúlio Vargas, tem um local ali que as pessoas se encontram, vai bater papo, já agora está voltando de novo esse ponto. Mas, de qualquer maneira, a vida sempre acontece quando a gente se encontra num Supermercado Zafari. Vamos acompanhar esta mensagem do 8º supermercado brasileiro em tamanho, Supermercado Zafari. Qualidade, claro, é o primeiro. Vamos lá. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra.
19 horas 18 minutos, estamos aqui com o programa Atividade nos canais 24 e 524 da Claronet TV para todo o Rio Grande do Sul. Bom, tem vários assuntos aqui, começam agora a desfilar os assuntos sobre a nossa bancada e que serão analisados. Mas tem uma informação hoje que o Jornal do Comércio, que é o melhor jornal do Rio Grande do Sul, está informando, depois eu vou tratar um pouquinho mais do Jornal do Comércio, mas ele se refere à questão da privatização da Corsã. Como se sabe, a Assembleia Legislativa permitiu, né, através da extinção da cláusula que exigia o plebiscito para a privatização de empresas estatais, então agora o governo pode avançar nisso. A privatização da Corsã, que vai ser a primeira, ficou para 2022. O governo atual diz que não tem condições de fazer agora e tal, enfim, é questão política, e ficou para 2022. Também o Banrisul e a Proseg, segundo o secretário aqui do Estado, desta área da economia, só vai acontecer também no ano que vem. Ou seja, Candiota, vamos esperar um pouco mais ainda para fazer aquilo que deve ser feito, o dever de casa. É uma pena, né? Porque cada dia que passa o prejuízo aumenta dessas estatais, né? E tem que privatizar tudo. Até vou dizer, eu tenho certa dúvida quanto ao Banrisul, sabe? Porque o meu pai era diretor de banco e era apaixonado pelo Banrisul. E sempre foi meu pai sempre foi da livre iniciativa, da empresa privada, foi diretor de um banco privado, né? Foi presidente da Associação dos Bancos, do Sindicato dos Bancos. Então, ele era muito ligado aos bancos. Mas ele tinha muito carinho pelo Banrisul. Então, assim, eu tenho minha dúvida em relação ao Banrisul, mas é uma questão mais de gauchismo mesmo e... caso contrário, não sei, é que os bancos hoje, a tendência, inclusive, é eles se tornarem digitais. Sim, é. Tanto que, o Banrisul avança para isso também. O Banrisul também. É um banco muito bem atendido, muito bem administrado, né? Agora, essas outras entidades, essas outras estatais aí, Corsã, elas não têm dinheiro, elas não têm como cumprir o marco do saneamento básico, eles não têm dinheiro para investir. Então tem que privatizar, como a CE, como a própria Carris, que o prefeito pretende privatizar, de modo que temos que descartar essas empresas. O Estado tem que se dedicar às suas funções essenciais. Não é a função do Estado administrar a companhia d'água, nem de energia elétrica. Nos Estados Unidos, por exemplo, que eu conheço mais, todas as empresas são privadas e não falta água, tem saneamento básico para todo mundo, tem energia elétrica para todo mundo, e aqui a gente vive patinando e só quem ganha com isso são as corporações. Essa questão da privatização ou não do Banrisul é uma questão de princípio, porque o Banrisul, por exemplo, de 2015 para trás, os 10 anos para trás de 2015, o Banrisul, segundo eu fiz um levantamento aí dos balanços do Banrisul, ele retornou 15 bilhões de reais para o Estado, porque o Estado é acionista majoritário do Banrisul. Então, privatizar ou não o Banrisul é uma questão de princípio, não de questão de mercado. O Banrisul é um banco saneado, um banco que dá resultado, um banco eficiente, né, Luiz Fernando Zac? E ele tem uma característica que para nós é extremamente importante, é um banco social também. A capilaridade dele no Estado. Então isso tem um valor que a sociedade possa suportar, porque ele, efetivamente, aquele pequeno agricultor, o pequeno empresário, principalmente no interior do Estado, ele sempre tem um acesso mais fácil ao Banrisul, existem sempre alguns financiamentos que... me lembro quando havia a crise do setor habitacional, que poucos bancos estavam financiando a compra da casa própria, o Banrisul sempre teve aberto o seu crédito imobiliário, quer dizer, ajudando. Então, essa finalidade social que o Banrisul tem que ser muito considerada. Então, eu acho que na medida quando se vai para fazer uma discussão de uma privatização ou não, tem que ser considerado. Eu sou favorável, me alio aí ao Cláudio, ao Candiota. Tem que ser privatizado tudo dentro do possível, né? Eu acho que o Estado tem as suas funções, aquilo que não é função do Estado, eu entendo que tem que dar condições para que a iniciativa privada possa prestar um serviço de mais qualidade, de mais agilidade e, na maioria das vezes, de menor custo. Então, a sociedade tem que ganhar com isso. O seguinte, Isaac, o desempenho hoje, o nível a que chegou o agronegócio do Rio Grande do Sul, muito se deve à capilaridade e à carteira agrícola do Banrisul, que eu acompanho desde 1971. Eu não me lembro qual era o nome daquele, era o secretário da Fazenda, depois foi presidente do Banrisul, o Babô Miranda.
Jorge Babô Miranda. E ele, muitas vezes entrevistei lá no Banrisul, e ele dizia assim, o nosso grande negócio aqui no Banrisul, nunca esqueci isso, é o apoio ao nosso agricultor. Na época chamava-se Bergs. Isso mesmo. Antes do Banrisul. Economista Simone... Desculpa, Simone, é que eu não sou velho, é que meu pai foi diretor do Bergs. Por isso que eu sei disso. Sabe que meu pai foi convidado para presidente do Banrisul, mas não me lembro em que época. Ele era diretor do Banco da Bahia, mas ele não aceitou porque ele ganhava muito no banco privado. Bahia, né? Aquelas praias de Salvador, vai vir para cá, né? E banco privado paga mais. Então ele na época ele não aceitou, mas o Banrisul ele sucedeu ou absorveu o Banco Pelotense. Mas eu sei que um dos principais, que o Banco Pelotense era um banco rentável. E na época, Pelotas lamentou muito perder o Banco Pelotense. Então deve vir daí também o meu carinho pelo Banrisul. E outro problema que nós temos em relação ao banco, nós não temos mais nenhum banco de porte com sede no Rio Grande do Sul. Se perdemos o Banrisul, vamos pedir socorro para quem? O Banrisul foi o que se salvou na reforma bancária de 86, que eu trabalhei, me lembro, um grupo de economistas que ajudaram a reforma bancária aqui no Estado, e ele se safou exatamente pela competência dele, Simone Magalhães. Eu sempre falo aqui no programa que eu sou totalmente a favor das privatizações. Né? Eu acho que o governo ele já tem a sua receita e ele tem que focar saúde, segurança, educação. Né? É aí que ele tem que focar. E saúde. Saúde, segurança e educação. Essas três áreas que são as principais. Quanto mais empresas privadas o governo tem, maiores são os salários, mais inchada fica a máquina. E a gente tem um processo de funcionalismo público dentro dessas empresas que acaba onerando cada vez mais, porque tem cargos, as pessoas se aposentam, continuam recebendo os salários aposentados. Está aí a CE, que foi a bancarrota, mas a Corsã não é assim, mas vai ficar, entendeu? Eu acho que essas empresas, elas passam para a iniciativa privada, independente dela ser lucrativa ou não. O governo não tem que ter essa carga, ele precisa saber, ele precisa ter leis e boa gestão desses contratos, ele precisa ter órgãos reguladores que funcionem. Porque hoje nem a Anatel, a ANEEL funciona direito. Então, assim, o governo tem que se focar nesses órgãos reguladores e privatizar essas empresas. Quanto à questão dos bancos, Banrisul, por exemplo, o Banco da Nossa Terra, é um banco rentável, tem empréstimos e financiamentos, ajudas mais baixas para o agricultor, mas será que os bancos privados também não têm? Né? Nós temos aí o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento, temos o BNDES. Tem o Badesul aqui nosso, né? O patrocinador também aqui. Entendeu? Que são bancos de desenvolvimento. Então, assim, eu acho que o governo pode focar nos bancos de desenvolvimento e os bancos comerciais, que é o caso do Banrisul, pode privatizar também. Eu acho que nós temos muito esse ranço, que a gente fala muito aqui no programa, né? Porque o Banrisul é nosso, né? A CE é nossa. Desculpa, eu não vou... também era nossa, né? Eu não vou no Banrisul lá, chego no caixa e digo, me dá aí um dinheiro porque o banco é meu. Não é, entendeu? Não é. Na verdade, é um mantra das corporações, né? Não, mas é um ranço. Petrobras é nossa e tal, essas coisas todas. Mas é um ranço, sabe? Eu acho que eu tenho... o meu lado racional, ele é muito desequilibrado com o meu lado emocional, né? Mas é a questão econômica da coisa. A gente tem que... o teu lado racional é irracional. Não, o meu lado racional, ele é muito mais forte do que emocional. Então,
Então, assim, eu não tenho, assim, meus apegos emocionais são com aquelas coisas que eu posso chamar de minha, né? Não com isso, essa coisa, né, de dizer, o Banrisul é nosso, a gente não pode privatizar porque o banco é nosso. Eu tenho que concordar com a Simone. Entendeu? Tanto que eu destaquei o fato da questão emotiva, né? Eu destaquei o fato da questão emotiva. E uma das preocupações que eu tenho é o seguinte, no momento o banco é rentável, está bem administrado, está tudo tranquilo. No momento em que der o azar, o desastre, a hecatombe, de cair um governo de extrema esquerda, como já tivemos aqui no Brasil, que é assim, terra arrasada, assim, é como um tsunami, um furacão, vai destruir tudo que foi feito até agora. Não vai sobrar nada, como não sobrou da CE, nem da... Sim, aí o que vai sobrar? As empresas privadas. Aí nós não teremos agora. Eu até acredito o seguinte, que enquanto o Banrisul não é destruído pela esquerda, porque daqui a pouco enlouquece todo mundo e votam, até num ex-presidiário. Pode acontecer, no Brasil nada é impossível. Bom, aí vão destruir tudo que foi feito. Aí nós viramos uma Argentina, uma Venezuela. Aliás, a Argentina virou Venezuela, né? Está sobrando pouco. Então tem que aproveitar agora para fazer o que for possível. Não, e é importante assim, quando a gente olha, né, essa coisa do sentimentalismo, a gente tem que olhar assim, quanto o Banrisul gera, o que ele gera financeiramente para o Estado? Em resultados, os resultados do Banrisul, eles vêm para o caixa do Estado, entendeu? O Banrisul gera tributação, gera impostos para o Estado, entendeu? Porque ele gera despesa, mas ele gera impostos, ele gera receita. Entendeu? Se ele dá lucro, ele gera dividendos. É isso que... sabe que tem uma teoria muito, muito interessante que a gente estuda em economia e que foi a base da minha dissertação de mestrado, que é a teoria de custo-benefício, do Mischel. É uma teoria lá da década de 70. E tudo, a gente precisa olhar o custo e o benefício. Tu tem que conseguir enxergar, porque tudo tem os dois lados, entendeu? Então, assim, o que financeiramente o Banrisul gera de benefícios para o Rio Grande do Sul, de receitas e tudo mais. É só a questão de ter um crédito mais barato para os agricultores, mas será que o Badesul, o BRDE, eles não conseguem dar esse resultado? É verdade, de certa maneira, uma duplicidade de funções do Banrisul com outros bancos de desenvolvimento. Mas, Simone, uma telespectadora mandou perguntar aqui agora, o dia que tu fores combinar aí para o roteiro gastronômico para incluí-la também nesse convite. Tu falaste agora há pouco que ia fazer a visita em todas. Sim. Não, nós vamos fazer barranco de Paulo. Ela que vai bancar, né? De Paulo. Ela que vai bancar. Não, nós vamos fazer o roteiro, não tem na França o roteiro dos chateaus, né? Nós vamos fazer o roteiro dos anunciantes, né? Dos nossos patrocinadores. A gente vai cada dia num. E leva junto a nutricionista, né? Não leva consciência, não leva nada, deixa tudo em casa. E preparador físico também. Não, gente, aí não tem graça, tem que ir de Uber. Médico. Médico, vai ter que levar. E eu vou ter que levar o Joacir, psiquiatra, né? Não, aí vocês estragaram tudo. Estragaram. Aí, telespectador, então o negócio é esperar que um dia, de repente, aparece aí com... O dia que ele só fizer uma goleada, com certeza ela vai chegar aqui e vai fazer esta proposta aí, tá certo? Olha que a auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. O telefone da auxiliadora predial aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100. E a auxiliadora predial está também em São Paulo. Nós temos dito aqui, através do nosso titular José Silva, e quando eu apresento aqui em sua substituição, como hoje, que a auxiliadora predial hoje está disputando para e passo o mercado de São Paulo, que é um mercado extremamente competitivo, a Simone sabe muito bem disso, ela passa muito lá, e é um mercado de algumas empresas, inclusive com capital internacional, disputando o mercado de São Paulo. E a auxiliadora predial está despontando neste mercado, ou seja, a competência
levada daqui pela Auxiliadora Predial, está se fazendo presente também ali em São Paulo. Fica ali próximo ao estádio do Palmeiras, né, o Allianz Parque ali, né, em São Paulo, na capital paulista. Vamos falar um pouquinho, estávamos conversando sobre bancos, né, o Badesul. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. É o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Tem dinheiro aqui próprio do Rio Grande do Sul e tem repasses do BRDE via os bancos federais. Então, é importante que o Badesul tenha esse viés assim, de apontar investimentos, financiar grandes obras aqui em Porto Alegre, pequenas também, mas o Badesul tem esse propósito em nosso estado. O Badesul, afinal, dá valor para o Rio Grande do Sul crescer. Vamos acompanhar esse VT do Badesul. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Olha aqui, pessoal, a Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos, imagina, uma empresa centenária também, entre as várias que temos aqui e são apoiadoras do Atividade. 100 anos de trabalho e dedicação e é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e, claro, proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Neste momento em que nós estamos, graças a Deus, daqui a pouco passando essa questão da pandemia, as coisas voltando ao normal, as atividades econômicas e tal, daqui a pouco vamos saber aí a previsão do PIB está cada vez crescendo mais, o Brasil está voltando aos trilhos, que eu acho que nunca descarrilhou esse trem do Brasil, mas de qualquer maneira... Já estava descarrilhado. Nunca descarrilhou no atual governo, esse governo não deixou de descarrilhar. Com 30 anos de governos socialistas, sendo desses 13 de comunistas corruptos incompetentes, já não tinha mais nem trilho. É verdade, então agora nós estamos nos trilhos e cada vez mais, e estamos nos trilhos do ponto de vista simbólico e também real, porque o presidente Bolsonaro e a sua equipe está rasgando o país com ferrovias, que são fundamentais, importantes para esse novo salto de desenvolvimento. Mas é preciso, neste momento, que o trabalhador se qualifique, porque cada vez mais o mercado de trabalho vai mudar, está mudando, a qualificação é importante. E o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul é fundamental nesta tarefa. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, neste VT que vocês vão acompanhar agora. Muito bem, olha aqui, cumprimentos mais uma vez ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que está confrontando essas questões lá da CPI da Covid, que é uma vergonha nacional, não vou repetir aqui, vamos debater daqui a pouco esse assunto, mas que muito nos envergonha e, sobretudo, realmente o Simers está hoje ponteando esta indignação da classe médica, que foi atingida por aqueles covardes, cretinos, vagabundos e desqualificados, como são a maioria dos integrantes da CPI, principalmente o seu presidente e o seu relator. Mas a pandemia do novo coronavírus evidencia a necessidade de revisão de planejamento administrativo, planos, projetos orçamentários, valorização e atenção a tudo que envolve a priorização à vida. Dessa forma, reivindicamos aos gestores públicos e privados valorização, respeito, segurança
E, claro, condições adequadas para o trabalho dos médicos. Reconhecimento do trabalho incansável dos profissionais e investimento nessa área significa promover a saúde e buscar a preservação da vida. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Záquia, como é que tu está vendo essa questão toda? Porque, na verdade, a gente tem acompanhado, tu deve estar acompanhando também, como um camarada bem informado, apesar de todas as atividades que tu tens, mas a partir daquelas impropriedades dos membros da CPI com as médicas que estiveram lá, desencadeou aí uma onda de indignação da classe médica brasileira. Eu acho que não só da classe média, não só da classe médica. Pessoas como cidadão comum que está tendo a coragem de acompanhar aquilo, também fica indignado, porque eu acho que é um instrumento importante uma CPI, é um instrumento importante que o Legislativo tem. Só que ele está vulgarizado há muitos anos, né? Se abre CPI mais por interesses políticos do que a sua real função, que é averiguar, que é investigar, que é poder dar o direito do esclarecimento de determinados fatos para a opinião pública, para a sociedade. Mas quando uma CPI tem como relator Renan Calheiros, o presidente é ok, mas o Renan Calheiros como relator, tu já começa a ter um alto grau de desconfiança. Não é sério isso não é um processo sério. E eu acho que tem coisas ali que deveriam ser investigadas dentro de um contexto de uma absoluta seriedade. Como é que foram os gastos em determinados estados, em determinados municípios? Como é que funcionou isso? Eu não estou querendo dizer que houve irregularidades, bom, mas se há suspeita, que sejam investigadas. Até alguma coisa que poderia se avançar. Eu particularmente, divergi lá na época, quando o ex-ministro da Saúde, quando ele liberava as vacinas e alguns estados queriam segurar a segunda dose, não vai faltar, e no fim faltou. Quer dizer, bom, foi um erro de estratégico, ok, não está dizendo que houve uma irregularidade. Mas quando tu conduz uma CPI, e ela tem absoluta finalidade política, tu começa a querer desgastar o que não está desgastado, que não tem o que ser desgastado, mas isso está dando televisão, isso está dando mídia, isso está dando espaço, e veja, isso é importante para determinadas figuras que no meio que a sua imagem pública está absolutamente desgastada. É uma maneira de recuperar? Eu não sei, eu tenho muita tristeza em acompanhar a CPI por ter sido parlamentar por mais de 20 anos e sempre entendi que era um instrumento devidamente bem usado, importante para a sociedade. O problema é que se generalizou. Se faz CPI, não, abre uma CPI. E para colher assinaturas de CPI, a maioria dos deputados e senadores assinam tudo, menos cheque em branco. Tá? Botar na frente, eles assinam. Assinam. Eu fui deputado federal por um período, saía do elevador, tinha não, tem que assinar aqui, vamos devagar. Quer dizer, então, isso começa a ficar muito vulgarizado e perdeu a essência, quer dizer. E aí tu vê uma CPI dessas, com os seus atores da pior qualidade e da pior credibilidade. E se dá um espaço que está se dando determinados veículos de mídia e veículos importantes, quer dizer, querendo dar peso, querendo bancar, querendo dar valor a uma CPI que não vai levar nada a não ser o desgaste, porque se me trouxesse soluções, se pudesse ela efetivamente trazer resultados concretos que teriam benefício para a sociedade, ok, estão fazendo a sua função, estão fazendo a sua obrigação. Mas nós sabemos que não. Nós começaria a ter um outro relator que tem lá, né? Mas sabe que eu tenho dificuldade de adjetivar essa CPI. O que mais se escuta é circo de horrores, entre as classificações que se ouve aí na mídia. Na mídia é independente, né? Porque naquela mídia comprada... Isso não serve para nada. Mas circo de horrores também não é bom, porque ofende o circo que não é de horrores, né? O circo é um lugar alegre, tu vai lá, leva as crianças, tem os palhaços... Tem um palhaço, mas é uma coisa séria. É tão bacana, né? Tão agradável. Então aquilo ali não é nem circo. Eu não sei o que é aquilo ali. É aquilo. Como disse o Luiz Fernando, realmente a qualidade do relator e do presidente, que teve a esposa presa, parece que 2 vezes, 3 irmãos presos,
ele não foi preso porque tem essa aberração do foro privilegiado, então ele está lá, né? E os escândalos que o envolvem são exatamente na área da saúde. Então esse sujeito é o que está querendo o quê? Descobrir, criar factóides. Aliás, tu pode chamar de comissão parlamentar da Inquisição ou comissão parlamentar do factóide, porque é uma fábrica de factóides. Agora eles inventaram mais um que é o gabinete paralelo. O gabinete paralelo é mais uma bobagem, uma estupidez, uma coisa que não tem fundamento nenhum, porque o presidente convida uma que outra pessoa para ouvir. Pessoas como eu posso convidar, como qualquer um pode convidar. E recebia visitas de madrugada, lembra? Não, sim, um recebia visitas de madrugada com nome falso. Tá? O anterior recebia terroristas, corruptos, ladrões, o ministério, uma boa parte foi para a cadeia, incluindo ele próprio. Então, assim, era uma maravilha. Então agora, como aparece um governo, e eu não sou bolsonarista, vou deixar bem claro, mas como aparece um governo que há 2 anos e meio não se envolve num escândalo de corrupção, e os corruptos que saíram, eles tinham um escândalo de corrupção por dia, se não era por minuto, era a operação da Polícia Federal todo dia, prendendo gente. Era uma coisa inacreditável. E agora faz 2 anos e meio. Então o que está acontecendo com essa turma que está lá? Muitos deles, se não a maioria, parece que só o relator tem mais de 17 processos engavetados no STF. Né? Então que credibilidade tem esses caras de julgar qualquer um? Aí eles vão e agridem médicas com um currículo extenso, quer dizer, eles têm ficha policial, ela tem um currículo extenso, a doutora Nise Yamaguchi, é uma cientista, é uma cardiologista, tem trabalhos publicados, a anterior, que não me recordo o nome, que também foi ofendida. Mayra Pinheiro, é isso? Mayra Pinheiro, e aí teve uma lá que já se sabe que era muito ligada à esquerda e tal, aí não foi aceita. Foi questionada. Não foi aceita no Ministério, porque é um governo conservador que não vai colocar no seu quadro esquerdopatas, né? Então ela foi lá, aí até o senador Luiz Carlos Reis perguntou assim, mas quantos pacientes a senhora atendeu? Ela não conseguiu dizer. Então ela não está atendendo paciente, ela não está na linha de frente. Quem é ela para se meter, para saber qual é o tratamento indicado, qual é o que não está, qual é o que não é? Ainda hoje eu li uma notícia que eu fui ver se não era fake, porque não faço mais pesquisa em português, porque não se sabe o que é fake e o que não é, seja para um lado, seja para o outro. A Indian Bar Association, que é o equivalente à OAB na Índia, entrou com uma ação contra uma diretora da OMS porque está espalhando fake news em relação à ivermectina. Então, aliás, fizeram inicialmente um questionamento e provavelmente vai virar uma ação, porque até a OMS, que é um puxadinho da China, está boicotando os medicamentos. Com certeza, essa notícia que é verídica, certamente não será divulgada pelos grandes veículos de comunicação do país. A gente sabe disso. Apesar da campanha, né, que é a associação que reúne os veículos de comunicação no país tenta forçar, né, que ali se diz a verdade. Pelo contrário, ali se mente. Ali se transmuta a verdade em mentiras. Essa, para nós, como jornalista há 50 anos no meio, trabalhei na Globo em São Paulo, no jornal O Globo, o grande jornal do país, e fico muito triste de ver no final da minha carreira veículos de comunicação como a Globo, como a Bandeirantes, que hoje aderiu também, se entregar desse jeito. Se entregar desse jeito, dizer mentiras, passar o que não é verdade para o público, perdendo a sua credibilidade. Aliás, nós temos como fazer, Simone, eu vou passar a palavra para ti agora, nós temos como fazer, como dar o troco para isso, é só não sintonizando mais. Bandeirantes e Globo, a RBS aqui está pior ainda. Então não dá para sintonizar, nós temos que ter um pouquinho de discernimento intelectual e mostrar isso também, não assistindo mais esses canais, porque eles contaminam, são tóxicos, mentirosos, vexatórios e canalhas. Simone. Bom, eu tenho acompanhado a CPI, eu ligo no tablet, boto fonezinho de ouvido para ficar ouvindo, né? Porque é importante a gente entender o que está acontecendo ali. Quem sabe para que serve, né, uma comissão parlamentar de inquérito, a gente vê que não é aquilo ali. Primeiro que assim, para o que ela foi criada? Ela foi criada para investigar desvios de dinheiro, né, que foram os repasses do governo federal, onde que houve desvio à torto e à direito para tudo comprovados. E também a questão da omissão de ajuda, se houve ou não omissão de ajuda do governo federal para Manaus.
tá? Que onde foi toda a roubalheira. O que tu vê, o que a gente está vendo na CPI? A CPI da cloroquina, da ivermectina, né? Só se fala nisso, se toma ou não toma. Gente, a gente está dentro de uma pandemia e hoje até eu estava ouvindo na Guaíba de manhã, né? Porque eu sou guaibeira, eu estava escutando de manhã. E daí eles ainda estavam comentando, tá, mas aí assim, por exemplo, tratamentos, se agora querem, né, incriminalizar os médicos, né? E aqueles tratamentos tipo reiki, terapias alternativas, não sei mais o que, então vai ter que botar todo mundo na forca, né? Porque não tem bula para dizer que um reiki funciona, mas eu gosto de fazer, para mim aquilo ali é legal, entendeu? Então, assim, eles entram num nível e daí tu vê aqueles senadores despreparados e tu vê aquelas pessoas que não fazem parte daquilo ali, elas só estão indo lá para colaborar com um currículo de dar inveja. Aí teve um senador que falou para a doutora Nise Yamaguchi, perguntou se ela tinha artigos publicados. Ela disse que sim. Mas qual artigo que a senhora tem publicado na área de medicamentos? Ela é uma cardiologista, então assim, ela não é farmacêutica. Farmacológica. E aí ela disse assim, não, eu não tenho. Ah, então a senhora não tem artigos publicados? A senhora quer defender o uso da ivermectina, dos tratamentos precoces. Mas, gente, só um pouquinho, sabe? A coisa assim esculhambou de um jeito. Aí tu pega o presidente da CPI, começa a advogar em causa própria, defendendo as coisas lá. Gente, ele tem que ser um cidadão ali totalmente autônomo, ele não pode dar opinião, ele está ali para conduzir o processo. Mas eles queriam ensinar o médico e a médica. Uma ignorância, é vergonhoso, sabe, de ver umas pesquisadoras indo lá passar vergonha, porque é o que elas estão passando. O ano que vem tem eleições, e esses caras capazes de serem reeleitos. Não, esse é o problema. Eles vão ser reeleitos. O problema é que, tipo assim, quantas horas, né? Se bem que aquele povo já não trabalha muito, né? Mas quantas horas que aquelas pessoas estão ali e eles ali movimentam um baita de um time, mais as pessoas que estão sendo conduzidas até lá para depor. Para quê? Pra nada. Por exemplo, assim, eu ainda não vi chegar em Manaus. Eu ainda não vi falar em desvio de dinheiro. Eu não vi chegar nisso. É que o que aconteceu ali, o que está acontecendo ali é com o seguinte: você entra com uma ação contra determinado réu, né? Aí o que faz o juiz? A primeira coisa que ele faz, não ouviu ninguém, não, só tem a petição inicial ali. Ele faz a sentença. Então a sentença está pronto. Aí depois ele vai ouvir a contestação, mas a sentença está pronta. Se a contestação não servir, ele vai ter que dar um jeito de encaixar. Aí vão chamar as testemunhas. Aí as testemunhas não estão dizendo nada do que ele já escreveu na sentença. A sentença está pronta. Então eles têm que encaixar alguma coisa no relatório que está pronto. O relatório vai dizer o seguinte, que o presidente cometeu uma série de crimes, né, que matou 400 ou 500 mil pessoas, a ditadura comunista chinesa que mentiu, que mandou o vírus para o mundo inteiro, que escondeu, já está inclusive circulando em várias, e lá nos Estados Unidos principalmente, que pode ter sido algo que escapou do laboratório, que não tinha segurança nenhuma. Já está havendo investigação contra o tal doutor Anthony Fauci, que era o assessor do Trump, que virou casaca, virou assessor do Biden, né? E acharam lá, se espalharam, não sei como, 3 mil e tantos e-mails do Anthony Fauci, né? Em que ele diz nos e-mails o contrário do que ele falava na televisão. Então isso é uma vergonha. Acho que vai acabar uma investigação contra esse tal de Anthony Fauci. Então é um festival de mentiras. Então ali nessa comissão parlamentar do factoide,
Eles precisam fabricar depoimento para colocar no... Então vocês vão ver, a tal senhora essa que não tinha atendido paciente nenhum, cujo currículo não se compara com as outras duas anteriores, ela vai ser usada em vários itens ali. Eles agora já têm provas do gabinete paralelo. Bom, mas parecia que eles estavam investigando, era questão da saúde lá, mas não é. Então, é uma vergonha aquilo que está acontecendo lá. Eu realmente espero que aqueles indivíduos, se não forem presos e condenados e processados, desengavetassem os processos contra eles, que não sejam reeleitos lá nos seus respectivos estados. E, assim, outra, que só para complementar, desculpa, eu estava ouvindo agora no negócio do desmatamento, né? Então, assim como os estados onde houve os maiores escândalos com relação a desvio de dinheiro enviado pelo governo federal para a saúde, que foi comprar respirador em loja de vinho e não sei quanta coisa mais, os estados onde tem as questões das queimadas são governados por quem? Por esquerdopatas. Perfeito. Olha aqui, vamos lembrar o seguinte sobre o Barranco. Nós estávamos conversando aqui agora, a Simone falou sobre esse roteiro, né, essa rota gastronômica. O Barranco certamente é um dos restaurantes mais conhecidos e mais qualificados do país, não é apenas do Rio Grande do Sul, há 51 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital do Rio Grande do Sul. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho. Aí as especialidades do Barranco tradicionais, né? O telefone do Barranco é o 51 33 31 61 72 e tem aí do lado o Barranquinho, que atende pelo telefone 30 28 23 10, né? Barranquinho, sempre um motivo para você ir lá comer uma bela comida, né? Uma comida gostosa, apetitosa, não só no Barranco, mas também no Barranquinho. Atendimento que nós sabemos, atendimento de primeira linha. E nesta retomada do Barranco, nós temos visto, eu passei lá essa semana e realmente o Barranco parece que nada aconteceu. As pessoas adoram o Barranco como nós também adoramos. Vamos falar um pouquinho sobre a Elevato. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para construção no nosso estado e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis e você gosta. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e também 150 marcas absolutamente conceituadas no mercado. Na Elevato você encontra maior variedade de acabamentos do estado, porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas, produtos exclusivos e um atendimento especializado. A negociação é especializada e personalizada. A garantia própria em todos os produtos. Só na Elevato. Vamos acompanhar aí esta mensagem da Elevato. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato, você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre a Vidrobox, vidros temperados e laminados. Vidrobox, que hoje é uma empresa, não só aqui gaúcha, mas uma empresa nacionalmente conhecida e trazendo vários tipos de produtos de qualidade, vidros refletidos, vidros curvos ou planos, lisos ou impressos, envidraçamento de fachadas, portas com molas hidráulicas, portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas hoje, que é uma coisa que a maioria das pessoas faz, né? Porque estamos aí num período de frio, muita ventania, então é muito bom fazer esse fechamento de sacadas. Vidrobox que tem o produto que serve para o seu negócio, seja comercial, industrial ou mesmo da sua residência. Vidrobox desde 1971. Os fenícios que descobriram o vidro lá em 2500 a.C., viu, Záquia? Nem imaginavam que o vidro que eles descobriram seria hoje, teria todas essas qualidades e todas essas variedades de utilização por parte dos seres humanos. Na verdade, uma criação fenícia. Bom, também vamos falar do CCG, o Centro Clínico Gaúcho de Saúde. Dê um up para a sua saúde com os planos hospitalares do CCG Saúde. Com planos hospitalares do CCG, você garante o que há de mais completo no modelo de cuidado CCG para você e também para a sua família. Com eles, você tem acesso a uma ampla rede hospitalar
incluindo em breve o Hospital Humaniza, para internações ali na Ramiro Barcelos, na Descida, cirurgias, procedimentos, tratamentos quimioterápicos e outros. E ainda conta com mais de 20 clínicas próprias aqui no estado. Saiba mais informações no telefone 51 3287 9652 ou no e-mail upnasaude@ccgrs.com.br. CCG Saúde, cuidando da saúde de verdade. Vamos falar um pouquinho agora, Simone Magalhães, sobre as projeções. Nós, quando há um tempo atrás, eu acho que uns 2, 3 meses, a gente falava em projeção de 3,2, 3,4, 3,5, agora 4 e pouco, mais 5%. Há uma euforia no mercado, não sei se esse seria o termo ideal, para o crescimento do PIB esse ano e também no ano que vem. Isso está em acordo com as tuas projeções também? Com certeza. Isso corroborado com os números que o próprio Banco Central está mostrando, né? Porque toda segunda-feira sai o relatório Focus do Banco Central e ele sempre apresenta as projeções para o final do ano. E a gente vê essas projeções melhorando a cada semana. Ela teve um período que elas deram uma piorada, mas agora elas vêm melhorando em pontos percentuais expressivos, né? O que é muito bom. E isso não é só uma projeção. Tem gente que acha que projeções é coisa que os economistas ficam consultando bolas de cristal. Bem pelo contrário, né? Os relatórios do Banco Central, eles são embasados em uma gama muito grande de informações e estudam cenários, né? Até porque esses relatórios do Banco Central, eles são usados por todas as empresas para fazer projeções de seus resultados, são usadas essas informações. O que a gente tem notado? Uma recuperação econômica, né? E isso o Paulo Guedes já vinha falando, né, desde o ano passado. Ele disse: a hora que o Brasil começar a recuperar vai ser uma recuperação em V. E muita gente riu, desacreditou dele, né? E agora as coisas estão acontecendo. Ele, eu falei, eu avisei. Porque tem muitos setores que eles não tiveram a crise, né? Teve setores bem pelo contrário, até que eles acabaram crescendo na crise. Tem muitas pessoas que perderam seus empregos, que acabaram indo para áreas que não existiam. Por exemplo, as áreas de teleentrega, comida congelada, fábrica de máscaras, né? Isso cresceu muito e muitas empresas se desenvolveram nesse período. E também uma coisa que está puxando muito o nosso PIB é a parte do commodities, né? Novamente nós vamos ter uma safra maravilhosa e isso tudo é fruto desse mercado. E o que a gente tem agora? Nós temos uma boa parte da população já vacinada. O Brasil hoje já tem mais de 60 milhões de pessoas vacinadas. É um número expressivo e esse número está crescendo de forma exponencial, porque mais vacinas estão chegando, novas marcas estão distribuindo, né? O Brasil vai receber uma parte das vacinas americanas que eles vão distribuir, acho que são 6 milhões de doses aqui na América do Sul. Com certeza, boa parte dessas vacinas vão vir para cá também. Então, assim, e o que a vacina representa? A vacina representa o abrir a porta da casa e sair para a rua, né? Então, assim, as pessoas estão muito querendo sair para a rua. E isso representa comércio, serviços, né? Os governos estaduais e municipais também se movimentaram muito para poder dar amparo às empresas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos com verbas para empresas, como empresas de serviço, empresas de eventos, que foram muito prejudicadas pela pandemia. Então, assim, são recursos que injetaram na economia e que no momento que reaquecer, essas pessoas elas estão amparadas e elas vão querer consumir. As empresas vão
voltar a investir. Muitas já estão voltando. Então, esse PIB que muitas pessoas acham, já vi até falando, isso não é uma verdade. Gente, a metodologia de cálculo do PIB, ela é universal. Não é assim. Tem países como a Argentina, por exemplo, que ela tem um cálculo próprio, tá? Mas a metodologia, ela é universal. Então, não adianta dizer que o PIB que está sendo divulgado, ele é mentiroso. Não é. Na verdade, eu como economista, até vou fazer uma indagação para ti, que é o seguinte, porque normalmente as pessoas, quando elas desconfiam do PIB, é porque, na verdade, elas não veem a reação no mercado de trabalho. Agora, no mercado de trabalho tem uma explicação, que eu quero que tu estenda um pouquinho aí. Porque o setor de serviço foi muito penalizado. O setor de serviço decaiu 9,5% de 12 meses para cá, segundo os dados do IBGE que eu tive acesso ontem. Ou seja, ele é um dos que mais emprega. Sim. Então é por isso que não houve ainda esta alavancagem de empregos em função do crescimento do PIB. Mas este crescimento do PIB, seja no setor industrial, comercial, de serviços, de agronegócio, ele é importante, ele é um pré-requisito para o setor de serviço mais adiante ou não? Não, com certeza, porque assim, se as empresas, a indústria, ela está fabricando, ela está investindo, ela vai começar a abrir mercados, ela vai lançar produtos, ela vai precisar das áreas de serviço. Uma vez que a empresa... Vamos pegar um exemplo, Canoas, do lado do shopping de Canoas, vão abrir 2 mega lojas, uma Van e uma Cassol, uma do lado da outra. O entorno ali, que já tem o shopping de Canoas, vai ser um entorno que vai puxar restaurantes, vai puxar outros serviços para aquele público, e não só para as pessoas que frequentam, mas as pessoas que trabalham. Uma loja da Van tem 200 funcionários. Então, assim, na medida que as empresas elas vão investindo, vão puxando outros negócios. E essas pessoas vão se reempregando. E se não vão se reempregando, elas mudam de áreas. Porque muitas coisas que fecharam agora com a pandemia, provavelmente vai ter muita dificuldade de se recuperar. As pessoas mudaram de hábitos. As pessoas hoje estão... quer ver um exemplo? As reuniões presenciais, elas acabaram. As reuniões virtuais, elas passaram a ser uma prática que viram que não tem mais tanta necessidade de uma reunião presencial. Uma prática que vai se manter. Quer ver? Hoje à tarde eu estava numa reunião no meu escritório, que estava eu no Rio Grande do Sul, um cliente no Mato Grosso, um outro cliente da mesma empresa em São Paulo, e o diretor estava na Coreia. E a gente fazendo uma reunião tranquilamente ali. Então, assim, o que vai acontecer com os hotéis, com as companhias aéreas? Então, assim, tudo vai ter que ter uma reinvenção e as pessoas têm que estar dispostas a isso. Então, muito desse emprego, desses postos de empregos que estão fechados, muitos vão voltar, mas os que não voltarem, eles vão abrir outras oportunidades para essas pessoas, como acontece com a evolução ao longo dos anos. A gente vê isso. Uma vez existiam telefonistas, hoje não existem mais, né? Muito bem. Olha aqui, vamos lembrar um pouquinho esse recado aqui do CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Já parou para ver quanto a sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Para ajudar você, a CDL aqui de Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de créditos, ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlportoalegre.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E prosseguindo aqui na rota gastronômica, Di Paolo Galeto, com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, o Recanto Maestro, com atendimento presencial delivery. Pois o Di Paolo está de cara nova. A mudança da identidade visual reforça a ligação com a culinária da Serra Gaúcha também. Comida autêntica com essência artesanal que mexe com os sentidos, resgata lembranças e cria novas memórias. Pratos com toque caseiro da Nona, feitos para saborear com a alma. Conheça as unidades aqui em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias
e Recanto Maestro. Vamos acompanhar aí o nosso artista, da Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Poxa vida, hein? Di Paolo, tá essa comidinha aí depois compartilhando, né? Esse é o roteiro, esse é um dos expoentes do roteiro gastronômico aqui da Simone Magalhães. Aqui, ó, uma comida dessas aí com um bom vinho, né? Lá da Vinhos do Mundo, fecha todas. O mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia da economia e da qualidade. Passe em uma loja Vinhos do Mundo e confira. Nós temos aqui 3 endereços em Porto Alegre. Uma da loja Vinhos do Mundo aqui em Porto Alegre, aqui próximo na Cristóvão Colombo, 1493. Também temos na Alameda Alípio César 203, do bairro Boa Vista, também na capital. E lá na Getúlio Vargas, onde eu frequento no Coração do Menino Deus, 1135, Vinhos do Mundo. Eu quero lembrar para vocês aqui o Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio que trabalhei lá eu junto ao José Silva há muitos anos, mais de 15 anos. O José acho que ficou até mais de 20 anos lá no Jornal do Comércio. O melhor jornal de Porto Alegre. Está aí a manchete principal do Jornal do Comércio, edições 4, 5 e 6, em função do feriado de ontem. Alta no custo de produção preocupa o setor de carnes. Aliás, é um assunto que nós vamos debater aqui também. O consumo de carne foi lá para baixo. A carne aumentou de preço dos últimos 12 meses para cá, 35%. Houve uma redução no consumo, mas também por causa das exportações. O mercado internacional está bombando para a carne. Se você come demais essas comidas maravilhosas e tal, não se sentiu bem, faz como o Cláudio Candiotto, que leva sempre uma olina, né, para essas ocasiões, para resolver o problema, né? Pois é, por isso que eu falei, tu sempre leva, aliás, tu leva daqui de vez em quando. Ele encomenda. Ele leva daqui, né? Tu não, ele encomenda. A caixa de olina não está aí, né? Tu tá vindo, traz olina. É verdade. Tem que estar de olho aqui, o cara leva, né? Daqui na frente ele leva para. Mas a olina resolve todo o problema gástrico. A olina. A Simone também teve situações que a olina resolveu, né, Simone? Não tenha. Não existe uma pessoa que não tenha resolvido sua vida com olina. Não existe. Todo mundo tem em casa. Desde o tempo da minha avó. O doutor Luiz Fernando Zac, além de esportista, de político, né, experiente, conhecedor da cidade de Porto Alegre, Zac, estava... hoje eu andei passando por Porto Alegre, ontem, aliás, eu estive no centro de Porto Alegre, e o mercado público estava fechado. Muitas pessoas, aliás, excursões de ônibus vieram ali, pararam, quiseram entrar no mercado público, fechado. Não sei por quê. Então, quando se fala em recuperar o centro histórico de Porto Alegre, Zac, fazer uma provocação para ti aí, essas coisas não podem acontecer. Eu me lembro quando a gente vai para o Nordeste, lá, seja que feriado for, está sempre aberto as coisas. E aqui em Porto Alegre tem esse problema aí. Por exemplo, aqui nós estamos lá agora, vai inaugurar o Shopping Pontal em 2022, vai ter maravilhosas coisas lá para oferecer. Porto Alegre realmente mudou, né, o Candiota? Essa orla do Guaíba, quer dizer, se nós tivéssemos a infelicidade de continuar com aqueles governos da esquerda lá, certamente Porto Alegre continuaria o mesmo, uma porcaria, sem nenhum atrativo. Mas o que me preocupa, Zac, é o seguinte: Porto Alegre
precisa acordar um pouco. O centro histórico vai ter que ter vida, e a vida exige trabalhar feriados, fim de semana, senão não tem como. Não tenha dúvida. A própria orla, o gasômetro, né, com a sua qualificação, tem feito com que haja uma movimentação da sociedade muito intensa. Agora, com o Cais do Porto, ali com o Embarcadeiro, isso vai movimentar, está movimentando. O shopping, o Pontal, que está ficando uma obra belíssima, além de qualificar muito a Zona Sul, está descentralizando um pouco da Zona Norte e Leste, vindo também essa área comercial para a região sul da cidade. Agora, existe no atual governo, o prefeito Sebastião Melo escalou o secretário César Chime e intitula como prefeito do centro histórico, para que haja uma reforma geral no centro histórico. Eu acho que nós temos que tornar o centro a parte talvez mais bonita de Porto Alegre. Qualquer um de nós, quando viajamos a qualquer país do mundo, a qualquer cidade, a primeira coisa que se vai se olha o centro da cidade. É natural, lá tem atração para o turismo, tem atração na questão gastronômica, na questão de museus. Cidade, né? É o coração e pulso da cidade. Então, é um exemplo que o Schirmer usa que eu acho que é muito apropriado. Quer dizer, o cara chega no avião do aeroporto e vai para o centro. Ele pega ali a Castelo Branco, pega a Mauá e ele diz, já quero voltar. Estou na cidade errada. Porque é toda depredada, é toda pichada, é toda muito mal cuidada. Então, tem que se alterar. O próprio exemplo que tu deste, a questão do mercado público, também entendo. Em qualquer cidade, o mercado funciona de uma maneira ativa. Isso é uma atração turística, porque ali tem as coisas locais, tem os produtos locais, enfim. É um conjunto de ações que vão ser realizadas. Eu tenho convicção absoluta, porque foi formada uma comissão de secretários, que nós temos uma meia dúzia de secretários que são envolvidos no centro, né? Desde a questão da limpeza, desde a questão da pichação, desde a questão de placas, desde a questão do embelezamento do centro, e também vai ser alterado muitas questões viárias do centro. Quer dizer, vai se propiciar para que cada vez mais o pedestre tenha espaço. As calçadas sejam mais largas, enfim, em melhores condições, menor circulação de carros, muito menor circulação de ônibus. Hoje entram, para que nós tenhamos ideia, entre ônibus urbanos de Porto Alegre e da região metropolitana, nós estamos falando números de pré-pandemia, 22 mil viagens dia do centro da cidade. 22 mil ônibus circulam ali, quer dizer, é inadmissível. Se tu olhar ali pela Salgado Filho é uma rodoviária céu aberto, né? Rodoviária céu aberto, quer dizer, cada vez mais tu tira a possibilidade do pedestre, dificulta o comércio, dificulta a atividade econômica da região. Quer dizer, tudo tem que ser repensado e está sendo repensado. Eu acredito muito nesse. Claro que é uma série de ações que demandam um período de tempo um pouco mais esticado, mas acredito muito nessa reforma, na qualificação do centro. Uma ideia que eu aqui no programa, se não me engano, que o secretário César Schirmer mencionou, ele esteve aqui, que era deslocar a rodoviária lá para essa nova região ali com a nova ponte, né? Isso. E aquela rodoviária atual ser aproveitada para os ônibus. Da metropolitana. Tem essa possibilidade? Não, esse era o pensamento, mas o governo do estado está fazendo, já definiu a licitação da renovação por mais X anos da rodoviária, mais 25 anos da rodoviária onde ela está. Isso é uma pena, porque a Salgado Filho, por exemplo, poderia voltar a ser o que era antigamente. Na década de 90, eu tinha escritório na Salgado Filho, fiz uma campanha para tirar os ônibus da Salgado Filho. O Joaquim da Fonseca pegou uma foto antiga da Salgado Filho, fez um bico de pena. Eu até vou trazer aqui, eu tenho ainda fizemos cartões postais, distribuímos pela cidade, os jornais publicaram, mas não conseguimos nada. E é uma pena, porque descaracteriza o centro, congestiona a mobilidade do centro, isso é um problema que nós estamos enfrentando.
e cada vez mais tu te distancia de soluções se não houver mudança. E passava, no meu entendimento, e no entendimento do governo, necessariamente pela alteração da rodoviária. Porque se ficasse a rodoviária onde está, os ônibus da região metropolitana, eles não ingressariam no centro da cidade. Esse é o problema. Eles parariam ali. Não, eu me lembro na época, quem abraçou essa causa junto comigo lá, e um grupo de empresários ali da Salgado Filho, moradores também, foi o Dilamar Machado. Dilamar Valls Machado. E a ideia naquela época... radialista, né? Naquela época era o seguinte, os ônibus sairiam da Salgado Filho, iriam ali para trás do Muro da Mauá. Então agora, nova ideia seria, na época o governador Colares liberou, depois deu uma confusão, acabou não saindo. Mas teria um ônibus circular que pegaria as pessoas e levaria para o centro. Então não teria mais aquela rodoviária na Salgado Filho e quem sabe até voltasse a vida a Salgado Filho, né? Porque as pessoas ali são assaltadas. Quando eu tinha escritório ali, o porteiro disse, não sai agora, doutor, porque e bom, passava algum, assaltava aquele pessoal que estava ali parado no ônibus. Não tem segurança nenhuma. As filas ficam quase que na frente, as filas para pegar o ônibus, na frente das lojas, na frente das entradas dos prédios comerciais e residenciais. Descaracterizou a Salgado Filho. Fora aqueles vendedores, né? Aqueles ambulantes que ficam ali. Os camelôs que se migraram para lá. Quer dizer, por isso que o centro tem que ser alterado. Tem muita parada de ônibus, tem muito ponto de táxi. Está sendo repensado o centro no seu todo, no seu contexto. Não dá para admitir 21 ou 22 mil viagens de ônibus por dia parando no período central da cidade. É inacreditável. Pô, mas não é possível que o Estado não se sensibilize. Nós tínhamos que fazer uma força aí. Vamos ouvir, né? As entidades, conversar com o governador, ver se a gente consegue conciliar, né? Vamos ouvir uma estrangeira aqui em Porto Alegre e a sua opinião sobre a capital, Simone. Eu sou porto-alegrense de coração, adoro Porto Alegre. Essa semana eu tenho um cliente meu lá do Amapá, veio conhecer o Rio Grande do Sul e daí estava em Porto Alegre e disse, tô aqui no shopping Iguatemi. Eu disse, meu filho, tu tá em Porto Alegre, vou te meter dentro do shopping. Aí fiz um roteiro, ele almoçou no barranco, eu falei... É o Amapá que é o senador. Amapá é o cara lá, o que foi presidente não, ele é um advogado. Não, ele é um advogado. Ele foi almoçar no barranco, depois eles foram fazer um city tour. Depois foram lá pro cais embarcadeiro, ele me mandou uma foto. Ficou feliz da vida, né? Eu disse, não, tu tá em Porto Alegre, tu tem que curtir a cidade, o cais embarcadeiro tá show. Eu não fui lá ainda. Mas assim, uma coisa que Porto Alegre, o centro de Porto Alegre, que eu adoro o centro de Porto Alegre, eu adoro tudo ali, mas eu acho que vocês falaram com muita propriedade. É feio, é sujo e é perigoso. Mal cuidado, não tem um bom restaurante. É perigoso. Então, assim, por exemplo, quando eu dou aula no centro ali, porque às vezes eu dou aula à noite, né, no centro, o que eu faço? Eu venho de trem e peço pro meu marido me buscar. Porque uma garagem ali onde eu dou aula, não tem uma garagem perto, eu tenho que pegar Salgado Filho e ir até uma outra rua lá, 10 horas da noite, não dá certo. Então é perigosa, é feia, é suja. E assim, se tirassem os ônibus, sabe? Assim, gente, eu tenho muito respeito, né, por quem não tem um carro. Eu andei de ônibus, eu fui ter um carro com quase 30 anos na minha vida. Eu andei de ônibus, de trem a minha vida inteira. Eu sei o quão importante é o transporte público. Mas aquele acúmulo de ônibus, aí acumula ônibus, acumula ambulante, acumula bandido, até para as pessoas que dependem do transporte público. Se tivesse uma coisa mais organizada, elas teriam... Como fazer na Salgado Filho, não tem banheiros, não tem mas nada. É isso que eu estou dizendo, porque se conseguissem uma rodoviária sem banheiro. É uma rodoviária terrível, quer dizer, é ruim para as pessoas, para os próprios usuários, é uma coisa impressionante aqui. Mas eu digo assim, se conseguissem desconcentrar aquele monte de ônibus ali. Por exemplo, assim, eu acho o modelo de Curitiba é o modelo ideal. Tu tem um ônibus só que chega no centro da cidade. Então, assim, se a gente conseguisse alguma coisa parecida, seria perfeito. Mas, assim, a gente sabe que estamos falando a longuíssimo prazo. O idealizador lá de Curitiba foi apedrejado aqui em Porto Alegre, não podemos esquecer, o Jaime Lerner, morreu agora há pouco, Ele foi apedrejado pela esquerda. Mas olha só, se nós tivéssemos... Agora, falando em esquerda, a entrada da cidade lembra Cuba.
aquela decadência ali. A entrada da cidade é Cuba. O que não surpreende, porque nós tivemos vários governos de extrema esquerda aqui, cujo modelo era a ditadura de Cuba, que eles chamavam de democracia. Levaram a cidade a isso. E eles moram ali? Eles não moram ali, eles moram na Bela Vista. Vocês imaginam só, se tivesse uma concentração de ônibus ali, mais ali para o lado do Parque Marinha, né, um ponto de ônibus trouxesse dos bairros da Zona Sul e outro ali na rodoviária, essa parte aqui perto da TV, e só BRT passando na Mauá. Olha que maravilha que seria. Zaque, até vou aproveitar a tua presença aqui, ó. Eu moro ali no Padre Cacique e eu fico assim, o primeiro lugar, o Gigantinho, tá abandonado, não sei se tá vendo. Em frente ao Beira-Rio, no estádio mais bonito da vida, tu mora, que tu adora, tu é apaixonado. Aqui o Gigantinho é um ginásio maravilhoso, tive muitos eventos lá no Gigantinho, tá abandonado. Ali, passando o projeto da sua reforma, né? Foi aprovado agora. Ótimo, então beleza. Aqui, passando se o restaurante é tão bom lá, não tem mais, né? Não, Mosqueteiro. Saci. Não, Saci. O Mosqueteiro era no Grêmio. A ideia é ter Saci novamente. Não, o Grêmio era Mosqueteiro. Tinha uma churrascaria Montana, que era tinha o barril no Internacional também. Porque, olha, eu não sou colorado, mas eu não tenho... Não, eu ia muito lá, Não, tô brincando. Mas na verdade, de comer bem, beber bem, a gente vai todo lugar. Aquela área está ficando, além de tudo, mais bonita ainda. Agora, por exemplo, tu passa o Beira-Rio pela Padre Cacique, tem aquelas escolas de samba ali. Olha, com todo respeito, o pessoal de samba, eu não sei, tem que realocar aquilo ali, porque ali parece uma obra abandonada, parece ali Cuba. E Cuba, Ali é uma parte de Cuba ali, quer dizer, o Beira-Rio lindo, maravilhoso, majestoso, o Gigantinho, a orla, tudo, e aquilo ali eu acho que a prefeitura tem que dar um jeito naquilo. Eles deveriam ir lá para onde fica que está muito linda aquela região. E eu vou dizer, eu acho bonito o estádio Beira-Rio. Claro que é. Eu acho bonito, com aquela reforma que ficou lindo e muda de cores e tal. Isso. É um espetáculo, aquilo ali é bonito tu pegar um turista e levar ali. Não, e aquela região ficou bonita, e com o shopping do Pontal, está estendendo e vai ser tramitado agora na Câmara a aprovação das duas torres no entorno do Beira-Rio, né? É o maior prédio de Porto Alegre, 135 metros, e outro com 85 metros. Dá uma configuração. Então, eu concordo contigo. A questão da escola de samba, olha, existem espaços já definidos lá na pista de eventos, lá no Porto Seco, onde estão as escolas, que transfiram-se para lá, enfim... Nada, acho que todas até as atividades... mais cômodo, né? Eles estarem lá para produzir os seus carros. É que uma coisa, uma reestruturação urbana, né, Zaque, ela exige uma série de elementos. Não adianta uma coisa só, não é? Isso aí, é o conjunto. Tudo tem prós e contras, mas é aquela história. O racional tem que ser a forma de resolver. Sim. Né? Então, pelo menos nós temos atualmente um secretariado de primeira linha. E o prefeito também, né? O qual faz parte o querido amigo Luiz Fernando Zacher e tantos outros competentes que vai ter que... Aliás, eu já disse aqui várias vezes, o prefeito Melo e assim como o vice-prefeito Ricardo, eles vão fazer, na minha percepção, uma das melhores administrações da história de Porto Alegre. O Melo vai se equiparar a Loureiro da Silva, João Dibe, Socias Vilela. É um prefeito fazedor. Ele é muito Eu vi uma entrevista, acho que foi essa semana, que o prefeito falou que eles também vão começar a restaurar a Orla de Ipanema, né? Sim, também, que está meio abandonado lá. Imagina. Agora temos que aprovar a reforma da Previdência, né? Que estão por um voto, né? Tem que ter a compreensão, acho que os vereadores têm que ter a compreensão da importância. Todas as cidades estão fazendo, todos os estados, e a reforma da Previdência é absolutamente necessária. É fundamental. Aliás, em função desta reforma da Previdência, o governo federal fez, os estados fizeram, o Rio Grande do Sul também fez, o governador Eduardo Leite, e em função desta reforma da Previdência, as contas públicas tiveram superávit de 2 bilhões, né, ao invés do prejuízo que vinha tendo, exatamente por uma medida só, que foi... Começou a pagar o salário. Exatamente, e começou a pagar o salário em dia também. Então, essas coisas são inadiáveis, é inaceitável que haja uma corporação que esteja com os olhos vendados por uma injustiça dessas para com a sociedade de Porto Alegre. 3 bilhões por dia, né? O que custa, né? 3 milhões e meio por dia.
Eu escutei a propaganda. 3,5 milhões por dia. É insuportável. Bom, nós estamos nos encaminhando, falando 4 minutinhos. Simone, um recadinho final. 4 minutinhos, tu tens um para ti. Então, eu queria falar de uma... Essa semana, dia 31, o Paulo Guedes participou do Fórum de Investimentos Brasil. Ele foi um dos palestrantes, né? E me chamou muito a atenção da fala dele com relação à reforma tributária, né? Chamando a importância da reforma tributária, que um dos pilares da reforma tributária é mudar o eixo essencial, né, para a economia verde e economia digital. E que ele espera que o Brasil terá o maior ecossistema de investimentos na economia digital e na economia verde. E que a ideia é tornar o centro da economia que seja estimulada pela questão digital e pela questão verde. Então, que toda a reforma tributária que está sendo desenhada é para mostrar para os investidores que o Brasil está engajado nisso, e não só na questão verde, mas também na questão do desenvolvimento, principalmente digital, e fez um chamamento aos investidores para vir conhecer o projeto, né? Conhecer a reforma e que quer trazer eles para cá para investirem no Brasil. Eu achei muito importante. Um minutinho, Zaque. Eu queria aproveitar essa conversa da reforma da Previdência. Eu faço um apelo aqui. Primeiro, tem que ter consciência do momento que vive a cidade, das dificuldades financeiras históricas e da condição de cada vez mais o agravamento da sua dívida. Olha, custa quase 1,5 bilhão por ano. O que não poderia, em que poderia se investir se não tivesse essa conta? Quantas creches, quantas escolas, enfim, quantos postos de saúde, o quanto nós poderíamos avançar na questão de educação, na questão de saúde. E até para garantir o salário dos funcionários em dia. E ter uma condição de pagamento de salário normalizada. Corremos o risco, ao não fazermos a reforma, de daqui um pouco, olha, isso respinga. Claro que ninguém quer isso. O governo está aí para enfrentar as dificuldades, mas daqui um pouco começa a ter dificuldade na questão do seu pagamento. Porque o Melo tem um compromisso, assumiu e disse que vai alterar, vai revogar o aumento dos anos seguintes do IPTU. Então, vai diminuir a sua arrecadação. Não tem este ano os aportes que o governo teve no ano passado a respeito da pandemia, os aportes do governo federal. Então, as dificuldades financeiras são maiores, são muito maiores, e as necessidades que a sociedade tem de ações feitas pelo Executivo Municipal, pela Prefeitura, passam necessariamente por esse desperdício do recurso, no meu entendimento, que é colocado hoje na Previdência. Então, Cláudio Candiota, estamos a 30 segundos do final do programa. Tem 30 segundos na linha do Luiz Fernando Zacchia, fazer um apelo ao presidente da Câmara, Márcio Binzeli, que me parece que é um dos votos que poderiam decidir isso, uma vez essa questão da aprovação da reforma da Previdência, porque os demais são votos de extrema esquerda, eles são contra tudo. Se viesse alguém aqui e colocasse um pote de ouro para resolver o problema, a extrema esquerda seria contra. Então, não dá para contar com o PC do B, PSOL e PT. Então, só sobrou o PDT. No PDT tem o Márcio Binzeli e o Mauro Zacher. Então, e o Ferronato do PSB, que tem uma posição Então, o Ferronato. Então, nós precisamos dessas pessoas que não são extremistas, não são de extrema esquerda, para que eles ajudem a cidade, não é o governo. Eles estão ajudando a cidade a se salvar. Candidato, obrigado pela sua presença. Simone Magalhães, Luiz Fernando Zacchia, muito obrigado. Bom fim de semana para vocês. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade aqui ao Atividade. Há 28 anos no ar, aqui pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana. Segunda-feira, 18h55, novo Atividade. Até lá.